Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, trazer mais gente para essa doideira, se tornar um cidadão terra firmeza, né? Como é o Felipe, como é o Éder, como é a Laís, é a primeira dama de terra firma, né? Como é o Hugo, o Macário, o pessoal do primeiro F lá que sempre conversa, que assiste, a Lívia, a Gabriele, de novo, eu esqueci, eu vou lembrar o nome dela, vou falar até, a fã do B, né? Putz, Thaís, pessoal que sempre participa aí, Patrícia Scarpa, pô, tem uma galera aí que sempre... eu tenho agradecido e tenho esquecido de agradecer aos grupos Tiozão Roqueiro, ABC Geek Shop, Rock Total, Coletivo do Rock, Fanzinada da Tira Curtis, a página HQ Mangá, que sempre, página dos professores de português, todo mundo que me deixa compartilhar os vídeos aí nos grupos, tá? Queria agradecer demais, tem trazido inscritos, tem aberto um leque para outras pessoas, então muito obrigado, tá? Por permitir que eu compartilhe nas páginas de vocês aí no Facebook. E hoje eu recomendo filme clássico, mas hoje vai ser uma doideira. Vamos lá. Bravura Indômita com John Wayne, que ganhou o Oscar nessa atuação aqui. Porém, eu vou falar dos dois Bravuras Indômita. Por quê? Você tem a refilmagem, então esse filme aqui é de 1969, tá? Ele chama True Gift. O que é True Gift? E essa cena tem nos dois filmes. Por que dois filmes? Porque este filme foi refilmado em 2010, foi lançado em 2010 pelos irmãos Coen, com o Jeff Bridges, que é outro filmaço. Então as duas versões de Bravura Indômita são magníficas, vale a pena assistir os dois. E os dois tem na Netflix, viu? Dá pra assistir. Eu tenho outro Bravura Indômita em DVD aqui, mas eu não separei. E eu assisti na Netflix pra poder fazer. Porque eu terminei de assistir esse filme e falei, puta, mano, esse filme é muito legal. Eu já queria fazer sobre ele há muito tempo. E aí eu tava zapeando, eu terminei de assistir, eu fui lá e assisti na Netflix o outro. Que eu falei assim, esse filme é muito legal. E eu falei assim, pô, o que tem a ver? Eu queria lembrar o que tem num filme que não tem no outro, tá legal? Então eu vou fazer esse vídeo mais ou menos assim. Os dois filmes são maravilhosos. E o Jeff Bridges concorreu ao Oscar, o Bravura Indômita, quando foi relançado pelos irmãos Coen, concorreu a vários Oscars também. Não ganhou como ator, como atriz coadjuvante, né, que é o caso das duas meninas. Mas é interessante que todo mundo que se destacou no filme original, nos mesmos papéis se destacaram na refilmagem. Ou seja, a história é muito boa. E pegar esses atores excelentes ajuda demais. Então vamos lá na galera do primeiro filme. É o John Wayne, que ele faz o Rooster Cogburn. Ele é um xerife. Ele não é um xerife, ele é um marshal, né? Que é tipo um xerife. Ele é um cara que ele sai meio que caçando a galera assim na região. Beberrão, mal-humorado. A relação dele com a menina é muito louca, assim. É um cara que ele tá de mal com a vida, ele mora nos fundos, assim. Isso acontece nos dois filmes, tá? Ele mora... O que foi diferente eu vou falar aqui. Então tudo que eu for narrar agora é o que tem em comum. Ele mora nos fundos de uma loja de um chinês, ele tem um gato lá que ele conversa com o gato, ele vive sempre chapado. Tem a cena quando ela vai contratar o serviço dele, porque o que acontece? Aí você tem a Kim Dard, o Glenn Campbell, que faz o LaBeouf, e o Robert Durval, que vai fazer o Ned Piper, tá? Que é o cara com quem eles vão atrás. O que acontece? No filme dos irmãos Coen, deixa eu só pegar aqui, você vai ter o Jeff Bridges, que vai fazer o Rooster Cogburn, a Hailee Steinfeld, que vai fazer a Marty Ross, o Matt Damon vai fazer o LaBeouf,
e o Josh Brolin vai fazer o Tom Chaney, tá? Que é é o cara que matou o pai dela. Então o que aconteceu? O pai da Matt Ross, eu vou sempre usar o nome, aqui eu vou usar o nome do personagem, porque eu não vou fazer referência ao ator, porque a história é a mesma. O pai dela contratou um cara para ir vender gado, e esse cara matou o pai dela. E ela vai atrás para recolher o corpo, levar para a família dela, só que ela fica, por quê? Porque ela vai contratar alguém para ir atrás do cara e entregar o Tom Chaney para entregar para a justiça para ele ser enforcado. E aí, o nome do filme, True Grit, que é Bravura Indômita, que não tem muito a ver em português. Ela tá procurando alguém pra ir atrás. E ela fala, quem é o fulano? Quem é o xerife? O cara fala, ele é assim e tal. Quem é quem mais que tem? Ele fala assim, ele tem o Rooster Cogburn. He's a true grift. O que é o true grift? É uma pessoa de personalidade forte, um osso duro de roer, você entendeu? Um cara que ele começa uma coisa e ele termina. Aí ela fala, então eu vou nesse. Ele fala assim, só que ele é beberrão, ele é muito louco, e tanto que ela o conhece num tribunal, ele falando que ele atirou nos caras e tal, não sei o quê. E então ela contrata o Rooster Cogburn, né, que num filme é o Jeff Bridges, e no original é o John Wayne. A interpretação do John Wayne é maravilhosa. Agora, e tanto que ele ganhou o Oscar, tem uma cena assim que ele, no filme no original, que ele tá andando e ele vai bebendo, ele confisca uma caixa de bebida e ela fica puta com ele ficar bebendo. Porque ela é muito certinha, então, e ela é uma excelente negociadora, ela fala que vai usar um advogado, eles ficam meio... É legal porque ela vem com uma modernidade assim para eles, que eles não estão esperando, então ela fala, meu advogado, não sei o que, uma coisa bem atual hoje, eu vou chamar meus advogados, não sei o que, blá, blá. E ela faz isso no final do século XIX, né? No meio do Velho Oeste. Então os caras não sabem direito. Falam, eu vou acabar com a sua vida. Né? E uma das coisas que no filme original tem, que não tem no segundo, é que você passa o filme todo vendo se é papo dela que ela tem esse advogado ou se ela tem um advogado de verdade. E eu achei que no filme original eles mataram isso logo de cara. O advogado já aparece, ela fala o Jason Daddick, que não sei o que, e ele aparece logo de cara negociando com ela. No filme original, ele aparece no final do filme, então quando o personagem, o Rooster Cogburn, que é o John Wayne no filme original, ele encontra com o advogado no final, ele vê que ela sempre estava falando a verdade, que ela ia chamar o advogado, que ela não estava blefando. No filme, na refilmagem, ele aparece logo de cara, então perde um pouquinho esse elemento. E os filmes têm algumas diferenças. A história em si é essa, ela vai contratar o Rooster Cogburn para ir atrás do cara que matou o pai dela. Só que ele tá junto com uma gangue de um cara que vale muita grana, que é o cara que é o personagem do Robert Duvall no filme original. E aí tem um Marshall que é que é um Texas Ranger, que vai junto com eles, né, que vai junto e fala, vamos unir força que eu preciso pegar o outro cara que tá liderando a gangue lá. Você vai pegar o cara que você precisa, que é o que ela tá contratando, que matou o pai dela, e eu pego o outro cara que ele tá junto, que ele matou um senador, chutou... Então, uns papos muito loucos. E nos dois filmes, você vai pegar um lance muito engraçado, que é o preconceito com o texano. Então, o tempo todo no filme, você vai ter uma relação conturbada entre o texano, que é um cara que meio que se acha, que era a ideia, o texano é o verdadeiro cowboy, ele é um Texas Ranger, e você vai sentindo essa tensão entre eles. Nos dois filmes acontece isso. Eu acho a interpretação do Jeff Bridges muito mais louca, não porque ele pegou tudo aquilo que o John Wayne já tinha feito, que é maravilhoso, a bebedeira, o jeito, o desprezo que ele tem, assim, por todo mundo. Ele é um niilista, assim, se for olhar, ele é um cowboy niilista, assim. E
ele potencializou. Tanto que o John Wayne ele é mais caladão. O Jeff Bridges, no filme de 2010, ele o tempo todo tá tagarelando. E a menina... Não, porque uma vez ele fica contando caos. Então, sabe aquele bêbado que fica relembrando o caso? Às vezes tem canal do YouTube assim que o cara fica contando as histórias dele. Uma vez, até isso me lembra. Então o que acontece? Mas os dois filmes são muito interessantes. E ela vai contratar, ele não vai querer que ela vá com ele. Só que aí essa cena tem nos dois. Ela vai atravessar o riacho, ela vai meter o louco assim. Ela não vai aceitar não como respostas. E aí, nos dois filmes, você vai ter alguns desdobramentos diferentes. O primeiro filme, ele tem algumas coisas que eu achei que ficaram mais legais, e o segundo filme, ele tem outras coisas que funcionaram melhor. Então, por exemplo, esse lance de o advogado, que você não sabe se existe ou não no filme original, no segundo filme você saber logo de cara. Eu achei que isso estragou, porque era uma coisa que era legal, assim, você tem uma surpresa quando o advogado aparece. Fala, pô, a mina tinha... Aquela marra dela era verdadeira. Então, eu recomendo True Grit. Agora presta atenção que vai começar a sessão spoiler. Spoiler! Spinner! Spoiler! Quem é do Spinner sabe o que eu tô falando. Isso é uma piada interna que eu não vou contar o que é ainda. O que acontece? Senão ia ser mais uma história, eu ia começar a fazer o que não, o Rooster Cogburn. No filme original... o Texas Ranger vai morrer. E ela vai chegar, ela vai ser... Então, eles vão achar os caras. Ela vai achar sem querer, ela vai dar um... Por exemplo, tem uma cena lá que eles vão pegar a gangue no começo, que no filme original eles pegam juntos. E na refilmagem, acontece um incidente ali com o personagem do Matt Damon. O que é com o LaBeouf? Nos dois filmes, ela encontra o cara sem querer, o assassino do pai dela. Ela desce para buscar água, para se lavar, e o cara tá lá no riacho com os cavalos. Os caras estavam do lado deles e eles não tinham percebido. Ela dá um tiro no cara, pega na costela, assim. No filme original, o personagem do LaBeouf, ele morre, ele salva, ele ajuda a salvar a menina, né, a Matt Ross, mas ele vai morrer. Na refilmagem, o personagem do Matt Damon sobrevive, né? Outra coisa, a cena final que tem o duelo é muito legal. Tanto a interpretação do Robert Duvall, como no outro filme, assim, tá muito boa. Aí, no final do filme original, ela vai... Não diz o que aconteceu com ela, mas ela no futuro ela descobre porque o que acontece? Ela cai num barranco e ela leva uma picada de cobra. E aí ele vai salvá-la e ele vai pegar o cavalo dela, que ela tinha uma relação muito forte com esse cavalo, e vai levar esse cavalo até ele morrer de cansaço, para chegar o mais próximo possível para poder salvá-la. E ela fica... Essa cena é muito tocante nos dois filmes. Ela falando Black, Black, que era o cavalo dela, chamava Black, que era um pônei, na verdade. Que ele sacrifica o cavalo, porque eles vão os dois em cima do cavalo, porque ele vai tentar salvá-la, porque ela levou uma picada de cascavel. E no filme original, ela não fala direito o que aconteceu com ela, aparece porque ela tá narrando a história depois de velha. Então você está vendo acontecer as coisas, mas você já sabe que ela sobreviveu. Não fica muito claro no modo como é feito o filme, mas quando termina você entende que toda aquela narrativa que você estava ouvindo era isso que estava acontecendo. Porém, ela descobre que ele morreu e 20 anos depois ela leva o corpo do Rooster Cogburn para ficar do lado dela, porque ele era um cara que não tinha família. Tal. Ele teve uma família, mas não deu certo, ele não se dava bem com o filho e tudo mais. Então ele era um cara que você entende um pouco porque que ele bebia. E ele não é um personagem bom. Ele é um cara que fazia um monte de coisa. Tem uma treta de confederado. Então, por exemplo, o Texas Ranger, ele lutou na União. E aí ele conhece a fama do Cockburn, mas ele conhece o Cockburn como se fosse um bandido, porque ele era um confederado.
E aí tem uma tensão entre eles, porque o Texas Ranger, que é o LaBeouf, ele coloca que ele via os confederados como bandidos, fala do capitão. Aí o cara fala, você andava com fulano, ele falou, capitão. O cara fala, que capitão, não sei o que, tipo, então você tem. E aí cada um lutou de um lado da guerra e cada um cria os seus laços. O que acontece? No filme, na refilmagem, o personagem do Matt Damon, ele sobrevive, né? Ela perde o braço na picada, ela vira uma solteirona e ela volta atrás dele. Só que ela não encontra mais, ele já tinha morrido. Mas é muito interessante. Os dois filmes são lindos de morrer, assim, e gostosos de assistir. Porque você vai se envolvendo, você vai comprando aquela história. E a relação dele com ela, dela com ele, a relação dos três, assim, tem diálogos interessantes, tanto no original quanto na refilmagem. A refilmagem manteve os grandes pontos fortes do filme, assim, que são os diálogos, algumas situações assim. Meu, tem uma cena nesse primeirão aqui, que ele tá vindo bêbado de cima do cavalo, e ela olhando assim, mó triste, tipo, porra, mano, não era pra você estar bebendo desse jeito e tal. E ele cai do cavalo. Aí ele cai do cavalo, ele tá tão bêbado, ele olha, então nós vamos acampar aqui mesmo. Tipo, sabe aquela pessoa que tá bêbada, que quer mostrar que tá tomando conta da situação, que tá tudo sob controle e não tá nada assim? É muito interessante, então vale a pena assistir esse filme. Os dois, Bravura Indômita, de 1969 e o de 2010, os dois tem na Netflix aí, beleza? Muito, muito, muito legal, assim. O poema de hoje ele chama Ao Grande Desconhecido, que é a aventura que eles vão. Eles, por exemplo, eles não queriam levar a menina. Meu, imagina levar uma menina para caçar os bandidos. Mas ela não confia neles. Aí é que tá. E é interessante como essa aventura ao grande desconhecido vão fazer com que eles criem laço. E aqui esse é o grande desconhecido, no meu poema, é a ideia de que, e aí? Para onde a gente está indo? Qual é desse rolê que a gente está fazendo nesse plano aqui? E se tem só esse plano? Beleza? E aí eu vou pegar justamente isso, as primeiras pessoas que foram para o desconhecido. Um desbravador que, não que ele tenha feito coisas boas, vou pegar o Borba Gato, Cristóvão Colombo, mas imagina o rolê dessas pessoas que saíram achando que, tipo, a Terra era plana, que ia cair na borda do mundo, e veio parar na América, foi parar no sul da África, foi parar dentro de uma floresta e encontrou outras civilizações que fizeram um monte de coisa errada com elas. Isso é outra história, tá legal? Mas essa coisa do ser humano de ir ao desconhecido, de ir além do seu limite, tentar ver o que tem do outro lado ali, tá legal? Ao grande desconhecido. Então rumamos em direção ao grande desconhecido, que tanto atrai e repele, pelos mesmos motivos. Queremos o novo, mas também a segurança, e um parece impossível junto ao outro. Aqueles que primeiro desbravaram seus incertos caminhos ou viraram heróis, com suas histórias fantásticas. Heróis da sua própria história, né? Que depois a gente vai ver, talvez não tenha sido herói. Fechando parênteses. Então vou voltar. Aqueles que primeiro desbravaram os seus incertos caminhos ou viraram heróis com suas histórias fantásticas, ou se tornaram mitos, cuidado com os mitos, hein? Pela sua eterna espera entre seus entes queridos, sempre a relembrar a sua busca. Mas o mais difícil é escolher, e tudo na vida é o eterno escolher, entre a apatia da segurança e a sorte de não voltar nunca mais. Esse poema eu me inspirei naquele Ó Mar de Portugal, quanto do teu sal, são lá, que é aquele quem quer ir além da dor tem que atravessar o bojador e tal, do Fernando Pessoa, do Fernando Pessoa, você entendeu? Então, Fernando Pessoa. A gente pode ficar seguro, mas se a gente não quiser ver o que tem ali atrás da porta, no desconhecido, a gente nunca vai saber. E a gente vai passar a vida inteira sofrendo
ou temendo algo que nem tá lá. Beleza? Acho que eu me confundi agora no final, mas como o vídeo já tá longo, eu vou pedir para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal e falar, você assistiu Bravura Indômita? Esqueci de contar alguma coisa, tem alguma cena que você lembra que você gosta que eu não falei aqui? Obrigado, deixa o like, o dislike, a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Eu me perdi completamente aqui no final. Tchau, tchau.